O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amados filhos e filhas, hoje a igreja está comemorando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Foi naquela quinta-feira, na quinta-feira santa, que Jesus, ele dá uma ordem à igreja. Ele diz para os seus discípulos: fazer isto em memória de mim. E naquele dia, Jesus, ele entrega o pão, ele entrega o vinho, que não era mais pão e nem vinho, mas era o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Quando Jesus vive esse fato com os discípulos, narrado no Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 51 ao 58, Jesus, ele vem dizer que ele é o pão vivo descido do céu. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, Jesus, ele manifesta dois grandes milagres. Primeiro, ele alimenta 5.000 homens com a multiplicação dos pães, como nós sabemos. E ele também vai caminhar sobre o mar. O povo estava inserido naquele mistério. O povo estava vivendo todo aquele contexto de milagres, mas eles ainda não haviam compreendido que os milagres que Jesus realizava eram apenas sinais para manifestar, para mostrar para todos que ele era o Messias. Mas o povo começou a seguir a Jesus, não porque ele era Deus, não porque ele era o Senhor, mas o povo começou a seguir Jesus, buscando milagres e buscando saciar a fome. O povo viu Jesus alimentar uma grande multidão. Então eles começaram a seguir Jesus Cristo, começaram a ir em busca de Jesus para adquirir mais alimento, para também ver os milagres acontecerem. Jesus, ele se aproxima daquela multidão, se aproxima diante dos judeus e diz algo que para eles foi muito forte, porque eles não estavam vivendo o mistério pelo qual estava sendo envolvido aquele lugar. Eles estavam ainda com o olhar material. Eles ainda estavam olhando para aquilo que é natural. Eles não compreenderam o que estava acontecendo diante dos olhos deles. E Jesus,
ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão. Quando Jesus vem dizer que ele é o pão, ele vem dizer para aquele povo que não devemos buscá-lo, não pelo pão material, mas pelo pão espiritual. Não devemos buscá-lo apenas para adquirir milagres, não devemos buscá-los apenas para que ele venha saciar os nossos desejos e matar as nossas vontades. Quando Jesus vem dizer: eu sou o pão vivo descido do céu, ele vem mostrar para aquele povo que ele é o sentido. O sentido de buscarmos Jesus não é o que ele faz. O sentido de buscarmos Jesus é pelo que ele é, pelo que ele nos dá, a sua graça, o seu amor, não pelos milagres que ele nos oferece. Mas o povo estava preocupado apenas com o pão material. O povo estava buscando o pão material, por isso Jesus vem dizer: eu vos apresento um pão que vem matar a fome da sua alma. Eu vos apresento um pão que vai trazer vida eterna para cada um de vocês. Mas o olhar daquele povo estava apenas no que era natural. O sobrenatural acontecia diante dos olhos deles, mas eles não percebiam. Assim também somos nós. Muitas vezes o nosso olhar está no natural. Muitas vezes as nossas buscas estão no que é material, mas estamos esquecendo de olhar para o sobrenatural. O pão sempre foi um alimento sagrado. O pão sempre foi um alimento muito usado por vários povos desde toda a antiguidade. O pão, ele é visto como o alimento mais importante. Por isso que nós costumamos rezar o Pai Nosso e diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, porque o pão ainda é o alimento principal. O pão é visto como o alimento fundamental para todos os povos. Assim, Jesus ele faz uma comparação como o pão verdadeiro. Ele é o pão verdadeiro. Por isso, nós costumamos dizer, quando alguém tem um instrumento de trabalho, a pessoa gosta de dizer: aqui é o meu ganha-pão. Quando uma pessoa é muito mesquinha, nós chamamos: fulano é pão duro. Quer dizer que é um pão que não presta, é um pão que perdeu valor, é um pão que perdeu sentido. Mas o ganha-pão significa que aquele instrumento, aquele trabalho é que sustenta a sua casa, sustenta a sua família. Grande é a importância do pão. O pão é um alimento que chega às nossas mesas, mas muitas vezes nós não paramos para pensar que antes do pão chegar à nossa mesa, primeiro ele foi trigo, ele foi plantado, ele foi colhido, depois aquele trigo, ele foi esmagado por um moinho, para depois se tornar farinha, depois a farinha vem se tornar pão. O trigo, ele significa o sacrifício. O trigo vem simbolizar a morte do Cristo que se sacrifica para que nós possamos alcançar a vida. O pão simboliza a própria ressurreição. É a consumação. Depois de um sacrifício, depois de uma luta, depois de uma entrega do trigo, nós podemos observar o sentido da sua vida, que é se tornar pão. Muitas vezes nós estamos passando por esse processo, mas ainda estamos no processo de ser trigo, ainda estamos no processo de sermos esmagados, ainda estamos passando pelo processo de deixarmos a casca, deixarmos tudo aquilo que nos atrapalha para trás, para assim nos tornarmos farinha, para assim sermos moídos pelas mãos do Senhor, para que possamos nos tornar uma verdadeira farinha. E essa farinha, ela vem se tornar um pão. Muitas vezes nós não entendemos que o sentido da nossa vida é realmente passar pelo sacrifício, porque é passando pelo sacrifício, é passando pelas lutas que seremos a farinha verdadeira, para que Jesus possa usar a nossa vida e nos transformar em pão. Quando Jesus se apresenta como pão,
ele vem dizer para cada um de nós que ele é o alimento das nossas almas. Jesus é aquele que vem matar a nossa fome. Jesus é aquele que vem trazer para nós o sentido da nossa vida. Por isso Jesus vem nos mostrar que ele é o verdadeiro pão. Lá no deserto, o povo passava pelo sofrimento, passava pelas grandes provas, e Deus deu o pão que foi o maná. Mas como Jesus mesmo disse, mesmo eles recebendo o maná, eles conheceram a morte. Hoje, passando por esse deserto que estamos enfrentando nesses dias atuais, nós somos chamados a olhar para o céu e buscarmos o alimento que é salutar para as nossas vidas, o alimento mais importante que podemos adquirir neste dia, que é o pão verdadeiro, o pão descido do céu. Jesus é esse pão que vem alimentar a nossa vida. E quando eu busco me alimentar desse pão que é Jesus Cristo, eu não tenho mais fome e sede do que é deste mundo. Quando eu venho comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, eu não tenho mais fome e sede da prostituição. Eu não tenho mais fome e sede do pecado. Eu não tenho mais fome e sede das ambições deste mundo, porque é Jesus que vem saciar o meu coração. Jesus é que vem saciar a minha alma. Ele é o pão vivo, verdadeiro, descido do céu para nos alimentar. E hoje a igreja festeja. Hoje a igreja celebra o corpo e o sangue do Senhor. Nós, católicos, temos a graça de, em cada Santa Missa, um mistério sobrenatural acontecer diante dos nossos olhos. A graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós ofertamos o pão e o vinho, e o Senhor, naquele momento em que o sacerdote levanta as mãos para o céu e clama ao Espírito Santo, assim como Jesus nos ensinou, o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo do Senhor. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue do Senhor, verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Nós católicos, nós não fazemos como os nossos irmãos protestantes fazem, uma santa ceia, um simbolismo. Não, nós somos uma igreja que nos alimentamos verdadeiramente do corpo do Senhor. Nós nos alimentamos verdadeiramente do sangue do Senhor. Não é simbolismo, não é faz de conta, é o milagre de Deus que acontece diante dos nossos olhos. É a graça da transubstanciação que diante dos nossos olhos acontece. É o Calvário que é atualizado em cada missa. Em cada missa nós estamos atualizando o sacrifício de Jesus Cristo. Não é um novo sacrifício, não é um outro sacrifício, é a atualização desse sacrifício que acontece em toda a Santa Missa. Por isso, quando eu saio da minha casa para viver a Santa Missa, eu saio da minha casa para viver um grande mistério. Não existe maior mistério na terra, não existe um maior mistério na terra, não existe uma maior manifestação do poder de Deus na terra do que a Santa Missa. Na Santa Missa nós nos encontramos com o corpo do Senhor. O corpo que ainda é trigo, o corpo que ainda é pão, o corpo que ainda é pão, mas se torna o próprio corpo do Senhor, se torna o próprio corpo de Jesus Cristo, após o milagre, após a oração, após o derramamento do Espírito Santo. Não é mais pão, é o próprio corpo do Senhor, não é mais vinho, é o próprio sangue do Senhor. Por isso nós católicos temos uma grande graça, temos uma grande alegria de podermos nos alimentar com o corpo e o sangue do Senhor. O maná que aquele povo comeu não trouxe para eles a salvação, trouxe apenas um alívio para a matéria, mas o pão que Jesus vem nos oferecer é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue. Por isso, neste dia em que festejamos, em que agradecemos a Deus por tão grande graça, de termos diante dos nossos olhos o corpo e o sangue do Senhor, atualizado em cada Santa Missa que nós participamos. Nós queremos nesse dia dizer para o Senhor que não queremos comer de qualquer coisa, não queremos beber qualquer coisa, nós queremos comer o corpo do Senhor, nós queremos beber o sangue do Senhor, porque o corpo e o sangue do Senhor é fonte de santidade, é fonte de certeza em Cristo, que
as nossas batalhas serão vencidas. Nós podemos estar passando nesse momento o mesmo processo que a uva passa. A uva, antes de se tornar vinho, ela é esmagada, ela é amassada. A uva, ela é triturada, a uva passa por um moinho e depois ela é jogada em um barril e ali fica fermentando até se tornar vinho. Parece que vai azedar, parece que vai jogar fora, parece que não vai prestar mais aquele suco da uva. Ele se fermenta e se transforma em um delicioso vinho. Por isso, meus irmãos, eu não sei qual processo que você está vivendo, mas eu sei que esses dias nós estamos vivendo como uvas, nós estamos sendo pisados, nós estamos vivendo um tempo de sermos machucados, de vivermos aflitos, de sermos jogados dentro de um barril. Parece que nada vai dar certo, parece que a nossa vida vai azedar, parece que a nossa vida não vai ter sentido, parece que tudo aquilo que estamos vivendo é em vão, mas na hora certa o suco da uva irá se transformar em vinho. E depois de sermos transformados em vinho, nós não iremos parar em sermos vinho, nós iremos deixar a graça de Deus acontecer na nossa vida. E a graça de Deus acontecerá na nossa vida de uma maneira tão sobrenatural que não vamos parar como vinhos, mas vamos nos ofertar para que o sangue do Senhor venha a ser também transformado em nossas vidas, para que a nossa vida possa ser transformada pelo sangue do Senhor. Diante de tudo aquilo que estamos vivendo, diante das aflições, dos medos que estamos enfrentando, precisamos confiar no Senhor, precisamos nos alimentar deste pão, precisamos nos alimentar deste sangue, precisamos nos alimentar do Senhor a todo instante e buscarmos nele a graça de saciarmos as nossas fomes, a nossa fome e todas as ansiedades do nosso coração. Peçamos a Deus esta graça neste dia, que Ele venha ser o meu alimento, que Ele venha ser o seu alimento. O nosso alimento não é um alimento perecível, o nosso alimento é um alimento sobrenatural, é um alimento que santifica, que fortalece a nossa alma. Por isso, meu irmão, minha irmã, não busque a Jesus por causa dos milagres. Não busque Jesus apenas por causa dos milagres. Não repita o que aquele povo fez. Aquele povo começou a seguir Jesus buscando um alimento material, mas nós não. Nós temos a graça de recebermos um alimento sobrenatural, um alimento que sustenta a nossa vida, que cura as nossas feridas, que nos levanta, que nos ressuscita. Por isso, neste dia, eu quero pedir ao céu, quero pedir nesse momento ao Espírito Santo, que a sua vida seja transformada e que você não tenha mais fome das coisas deste mundo, você não tenha mais sede das coisas deste mundo, porque o verdadeiro pão já nos foi dado, a verdadeira bebida já nos foi dada. Nós podemos neste dia levantarmos as nossas mãos para o céu e agradecer ao Senhor, agradecer a Ele porque Ele tem tomado conta das nossas vidas. Nós podemos estar passando por esse processo de ser triturado, nós podemos estar passando por esse processo de não entender o agir de Deus, mas eu sei que a minha vida como trigo irá ser transformada em pão. Eu sei que a minha vida, como uva, será transformada em um vinho saboroso. Peçamos a Deus a graça, meus irmãos e minhas irmãs, de sermos fiéis ao Senhor, de nos alimentarmos somente do que vem do céu. Nós vamos nos alimentar somente com o que vem do céu, porque o que vem do céu é eterno. O que vem do céu me leva para a santificação. O que vem do céu alimenta a minha alma, fortalece a minha vida, me edifica. Aquilo que é material passa, aquilo que é material é enganoso diante dos nossos olhos, mas peçamos a Deus a graça de só comermos e de só bebermos aquilo que vem do Senhor. E hoje o Senhor vem nos mostrar, o Senhor vem nos dizer que não podemos segui-lo apenas pela graça que Ele realiza em nossas vidas, mas devemos segui-lo porque Ele é o Senhor de toda a graça, Ele é o Senhor de toda a bênção, e quem segue a Jesus apenas por milagres, nesse momento que está vivendo aflições, começa a duvidar.
Começa a duvidar porque você acha que Jesus é apenas aquele que realiza milagres. Você pensa que Jesus é aquele que sempre está disposto a fazer os seus caprichos, mas nós não somos chamados a seguir ao Senhor por causa disso. O que nos motiva a seguir o Senhor é o nosso amor por Ele, é o amor que Ele tem por cada um de nós, o amor que foi demonstrado lá na cruz. Por isso que muitas vezes Jesus demora de realizar um milagre nas nossas vidas. Não é porque Ele não tem força, não é porque Ele é incapaz, não. Jesus não precisa mover nem um dedo para realizar um milagre na nossa vida. Basta o querer no coração dele para que toda a graça aconteça. O que impede o agir de Deus em nossas vidas é porque muitas vezes nós seguimos a Jesus apenas interessado. Muitas vezes o nosso interesse de estarmos na presença de Deus é pelo que Ele pode nos oferecer. E no momento que passamos por uma dificuldade, nós somos aqueles que blasfemamos, nós somos aqueles que murmuramos, nós somos aqueles que duvidamos do agir de Deus. Depois de tantas manifestações, depois de tanto agir de Deus, Moisés estava lá no deserto. E Deus mandou ele bater em uma rocha para que saísse a água. Mas Moisés já tinha visto tantos milagres. Deus já tinha realizado tantos milagres aos olhos de todo aquele povo. Mas mesmo assim Moisés duvidou. Ele não acreditou, ele interrogou, ele não obedeceu o que o Senhor fez. E por isso ele recebeu um grande castigo. Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Ele avistou a terra prometida de longe, mas não entrou. Mas eu quero dizer para você neste dia, nós somos chamados a bater na rocha. Se o Senhor nos manda bater na rocha para que nós possamos beber água, já vamos levar o nosso copo nas nossas mãos, já vamos levar as nossas jarras, os nossos cântaros, já vamos levar os baldes para encher, porque se Jesus mandou eu bater na rocha para sair água, eu vou continuar batendo. E se a água não sair no momento em que eu desejo, eu vou continuar batendo até a hora de Deus acontecer na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não duvide do agir de Deus em tua vida, não duvide que Ele tem cuidado de você. Mas padre, essa semana eu sepultei uma pessoa que muito amava. Mas padre, essa semana eu tive a notícia de que uma pessoa que eu muito amo, alguém próximo de mim, ou até mesmo dentro da minha casa, está contaminado por esse vírus perverso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que mesmo passando pelo vale, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo passando pelo deserto, não vai faltar pão para nos alimentar. Mesmo passando pelo sofrimento, não vai faltar o sangue do Senhor para nos sustentar. É o corpo do Senhor que nos sustenta, é o sangue do Senhor que nos garante vitória. O nosso alimento é o corpo e o sangue do Senhor. O nosso alimento, o nosso sustento é o que o corpo do Senhor é a nossa verdadeira comida, o sangue do Senhor é a nossa verdadeira bebida, e fortalecidos por essa tão grande graça, meus irmãos, não existe graça maior do que essa, de nos alimentarmos do corpo do nosso Deus. Ele nos dá como alimento, e nós somos chamados a comer nada mais do que o próprio corpo do Senhor. É Ele que se oferece como nosso sustento, Ele se oferece como a nossa força, e assim o sangue do Senhor é o sangue do Senhor que lava a minha vida, é o sangue do Senhor que me sustenta, que me dá coragem. Nós não bebemos qualquer vinho, nós não bebemos um vinho qualquer, nós bebemos o sangue do Senhor. E diante do vale que você está passando, diante das lutas que você está enfrentando, tenha a certeza de que o Senhor está do teu lado, o Senhor está te fortalecendo. Se não fosse a mão poderosa do Senhor, se não fosse esse alimento que recebemos do céu, nós não estaríamos suportando o que estamos enfrentando. Nós só estamos de pé porque o que nos alimenta não é um pão perecível, o que nos alimenta não é o maná, o que nos alimenta é o pão vivo que desceu do céu. Se não fosse esse alimento, se não fosse essa graça, nós não estaríamos de pé. Se não fosse essa certeza de que o trigo hoje, ele passa por um processo, o trigo hoje passa pelo moinho, ele se torna farinha para depois se transformar em pão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista se a sua vida hoje ainda está passando por um triturador.
Não desista se você ainda está sendo esmagado como um trigo. Não desista se a sua vida ainda está passando por um processo de dor, de sofrimento. Nós passamos pelo processo, nós passamos pelo moinho com a certeza de que a nossa vitória vai chegar. A nossa vitória vai chegar. A nossa vitória vai chegar. Nós estamos passando por esse processo. Nós estamos passando por essa luta. Nós estamos vivendo esse tempo de guerras. Nós estamos vivendo por um processo de moinho. Nós estamos sendo triturados. E às vezes nós, quando olhamos para as nossas próprias forças, quando olhamos para as nossas próprias capacidades, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, dá vontade de tudo abandonar. Bate no nosso coração um sentimento de derrota, porque eu ainda sou um trigo triturado, sofrendo. Mas a mão do Senhor nos alcança nesse momento. A mão do Senhor entra na situação que estamos vivendo. Ele nos encoraja, Ele nos mostra a cruz, Ele nos incentiva. Ele diz para cada um de nós: continue acreditando, continue acreditando, continue acreditando, mesmo você sendo esse trigo, passando por esse processo de dor, passando por esse processo de sofrimento, passando por um triturador, passando por um pilão, mesmo passando por esse momento de sofrimento, continue acreditando que a sua vida vai ser transformada em farinha, a sua vida vai ser transformada em farinha, a sua vida vai ser transformada em pão. Deus vai fazer você ser alimento para muitos. Você, ao se tornar pão, você vai ser alimento para todos que estão em volta de você. Quando você se transformar em pão, Deus vai usar você para saciar a fome de 5.000 homens. Quando Deus usar você, quando Deus preparar você, Deus vai levantar na sua vida um grande ministério. Deus vai levantar na sua vida um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus vai levantar você como um guerreiro. Deus vai levantar você como uma verdadeira guerreira, uma mulher firme, um homem firme, cheio de promessas, que não teve medo do processo, que sofreu no processo, mas não desistiu, que virou farinha, que foi triturado, que passou pelo moinho, mas hoje é um pão verdadeiro, hoje é um pão cheio da graça de Deus, hoje é um pão cheio da unção do Senhor, não um pão duro, não um pão sujo, mas um pão usado pela graça de Deus, mas um pão que vem saciar a fome de todos aqueles que estão com fome do Senhor. E Deus vai usar você para saciar a fome dos outros. Deus vai usar você para levar Jesus para todos. Deus vai usar você, mas você só vai poder ser o que Deus quer se você, trigo, se você, semente de trigo, souber viver o processo de ser moído. Por isso, não reclame desse processo. Não reclame desse processo de ser moído. Não reclame desse processo de ser esmagado, porque você enxerga o que você está vendo, você enxerga o que você está passando. Mas Deus, quando chamou você a ser trigo, Ele já enxergou você como pão. Você enxerga o hoje, mas Deus enxerga o amanhã. Você enxerga apenas o processo que você está vivendo, mas Deus já está enxergando o que vai acontecer depois desse processo. Você só enxerga sofrimento, você só enxerga moinho, você só enxerga passar pela dor, mas Deus já está enxergando você como um pão. Deus já está olhando você como um pão. Deus, Ele olha para você já como um pão. Você não enxerga o que Deus está fazendo, mas Deus, quando chamou você, Ele apenas disse o que iria fazer com você lá na frente, mas Ele não disse o que você iria passar. Ele não disse como você iria passar. Ele apenas disse: se quiseres me seguir, pegue a minha cruz, pegue a tua cruz e me siga. Então, para sermos verdadeiramente cristãos, para sermos verdadeiramente herdeiros do sacrifício de Jesus Cristo, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo,
Nós temos que passar pelo mesmo processo, nós temos que subir a mesma via dolorosa, nós temos que viver a cada dia, a cada sofrimento, a cada vitória, com o coração cheio de esperança. Por isso receba aí no seu coração, receba no seu coração o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que olha para você e diz: calma trigo, que você já vai virar farinha. Aí o Senhor olha para a farinha e diz: calma farinha, porque eu vou fazer chover na sua vida, eu vou transformar você em uma massa, eu vou transformar você em um pão, e você vai ser um pão que será usado pelas mãos de Deus para alimentar a multidões. Deus vai fazer você ser alimento, você vai ser alimento na sua casa, você vai ser alimento na sua família, você vai ser alimento lá no seu trabalho, você vai ser alimento aonde Deus te colocar, você vai ter unção sobre a tua vida, porque você não vai contar o que Deus fez na vida dos outros, você vai ter histórias de milagre para contar, você vai ter histórias de sofrimento para contar, e uma história de sofrimento na boca de quem sofreu, uma história de dor na vida de quem passou por essa dor, tem uma outra unção, tem uma outra graça. Uma coisa eu ouvia a história de que uma pessoa está contando de uma pessoa que passou por um sofrimento, por uma dor. Uma outra coisa é a própria pessoa que experimentou a dor relatar o que passou. Todo fato, todo conto, toda forma de contar é diferente, toda a sua fala é diferente, ela traz emoções, ela traz sentimentos, ela traz realidade, ela traz experiência. Por isso Deus está permitindo você passar por tantas provas, por isso Deus está permitindo você ser triturado como trigo, por isso que Deus está permitindo você passar por muitas lutas, porque Ele está te dando histórias de salvação, Ele está te dando capacitação que vem do alto, Ele está dando para você experiência de sofrimento, para que você possa ser um pão lá na frente e alimentar a vida daqueles que estão chorando. Você vai alimentar a vida daqueles que estão passando por uma dor. A sua história será uma história de milagres na vida de muitas pessoas. A sua história será um conto de milagres, será uma história de milagres, será um testemunho de milagres na vida de todos, e assim Deus vai poder te usar, assim Deus vai poder colocar você em lugares ainda mais altos, porque você não vai ser um pão qualquer, você vai ser um pão usado pelo Senhor, porque Ele é o pão vivo descido do céu, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso destino. Por isso Jesus, Ele conhece as suas fomes, Jesus conhece a sua fome, por isso Ele vem dizer: eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o seu alimento. Não busque alimentos fora de Deus, Ele é o teu alimento. E o diabo, o nosso inimigo, ele sabe passar a bandeja certa, ele também conhece as fomes da tua carne, ele também conhece as fomes da tua alma, e ele vem te oferecer uma bandeja enganadora, ele vem te oferecer uma bandeja coberta com um chocolate enganoso, dizendo que você não precisa passar pelo sofrimento. Ele traz para você uma falsa esperança de que você tem que curtir a vida, que você tem que buscar os prazeres deste mundo, mas debaixo daquela cobertura enganosa existe a perdição da tua alma, existe uma escravidão, existe uma algema que quer te prender, que quer te aprisionar, que quer lhe afastar da presença do Senhor. Mas neste dia nós queremos aprender a renunciar a todas as bandejas que Satanás tem nos oferecido, porque ele oferece a bandeja certa para a pessoa certa. Se você gosta de alguma coisa, ele oferece aquilo para você. Se os seus olhos estão voltados para uma coisa, ele sempre vai trazer a bandeja com aquilo que rouba a tua atenção. Se o teu olhar, se o teu coração, se a tua fome, se o teu desejo é por aquele determinado pecado, ele vai trazer a bandeja certa do pecado errado, do pecado certo para te enganar.
enganar. E Deus nesse dia vem dizer: não coma qualquer coisa, não se alimente de qualquer coisa, não beba qualquer coisa, porque eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou aquele pão que vem saciar a tua fome. Eu sou aquele pão que vem trazer restauração para a tua alma. Eu sou aquele pão que vem tirar a ansiedade do teu coração. Eu sou aquele pão que vem tirar do teu coração todo o desejo do pecado, toda a fome do pecado. Eu sou aquele que vem te saciar. E quando nós comemos deste pão, quando nós nos alimentamos deste pão verdadeiro, nós não temos mais fome de outra coisa. Quando nós experimentamos o pão que é Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é o centro da minha vida, quando Jesus Cristo é o ideal da minha vida, eu não como mais nada deste mundo, eu não me alimento de mais nada deste mundo, porque é Ele que é o meu sustento. Eu passo a ter um paladar exigente. Quem segue a Jesus Cristo tem um paladar exigente. Quem segue a Jesus Cristo não come qualquer coisa, não se veste de qualquer jeito, não anda em qualquer lugar. Quem segue a Jesus Cristo passa a ser exigente dessa forma, de não querer qualquer coisa. Quem segue a Jesus Cristo não vive qualquer vida, mas quem segue a Jesus Cristo quer uma vida em abundância. Quem segue a Jesus Cristo quer promessas, quer santidade. Quem segue a Jesus Cristo não se vende, não come qualquer coisa que é oferecida pelas ruas. Quem busca Jesus Cristo, quem um dia experimentou esse pão verdadeiro, pode até estar afastado. Eu quero dizer para você que está afastado da mesa da Eucaristia, você que está afastado do Senhor, chegou a hora de você voltar a comer este pão verdadeiro. Chegou a hora de você voltar a comer este pão vivo. Chegou a hora de você voltar para a presença dEle. Ele é o teu sustento, Ele é a tua força, Ele é o teu remédio, Ele é o teu escudo, Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Por isso, diante dos teus pés, Jesus, diante dos teus pés nós queremos render as nossas vidas. E queremos neste dia, Senhor, declarar que não queremos outro alimento em nossas vidas. Eu só quero o que vem de Ti. Eu peço a você que está em casa, você que está aqui, você que está no hospital agora, você que está no seu trabalho, você que está assistindo no seu carro, você que está dentro da sua casa nesse momento, levanta suas mãos para o céu. Se for possível, fica de pé nesse momento. Eu queria que você nesse momento levantasse as suas mãos para o céu e que você agradecesse ao Senhor pela graça de sermos católicos, pela graça de termos diante dos nossos olhos o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, de termos em cada Santa Missa, de vivermos em cada Santa Missa a atualização desse grande mistério. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo Senhor se fazer o nosso alimento, do Senhor nos dar nada mais do que a si mesmo, do Senhor entregar-se para a nossa própria alimentação. Eu quero neste dia, Senhor, te agradecer, te louvar, por estar tomando conta de cada um de nós. E com essas mãos erguidas, eu queria pedir a você, se esse for o seu desejo, se a sua oração está junto com a minha, eu peço que nesse momento você diga ao Senhor que você não quer mais outro alimento, que você não quer outro alimento a não ser Ele, que você não quer comer outro pão a não ser o pão que vem do céu, você não quer beber outra coisa a não ser o sangue do Senhor. Diga isso para o Senhor, se esse é o seu desejo, se a sua oração está junto com a minha, levanta as suas mãos nesse momento e diga ao Senhor: eu não quero outro alimento. Eu não quero outro alimento, Senhor. Tu és o meu alimento, Tu és a minha força, Tu és o meu sustento. Diga para Ele que Ele é o seu sustento, Ele é a sua força. Diga a Ele nesse momento: eu quero declarar, Senhor, eu quero declarar diante do céu, diante da terra e diante do inferno, que eu não tenho mais sede pelas coisas deste mundo. Eu não quero mais ter fome e sede das coisas deste mundo. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio toda
tudo fome, que é Senhor, toda alimento fome para as mundano, coisas todo deste alimento mundo, que Senhor. não é o Eu não Senhor. preciso mais alimentar a minha vida com Eu quero medos. alimentar-me Eu não de preciso ti, mais Jesus. alimentar a minha vida com angústias. Porque tu és Eu não preciso mais alimentar o meu sustento, coração, tu és a minha nem alimentar força. os meus pensamentos, Senhor, Tu com és, Senhor, a minha desejos, razão com de pecado, com prostituições, Senhor. Eu não Então eu te quero peço mais que essas nesta coisas. hora, Se a tua oração está junto com tudo a minha, que é mal, Senhor, começa a que há em nós, ceda renunciar, lugar à tua começa a presença. Eu renunciar toda a renuncio, tua Senhor. vida velha, começa a Eu renuncio ao renunciar pecado, eu todas renuncio as à vezes que você mentira, comeu Senhor. qualquer pão. Renuncie nesse Eu momento quando renuncio você à comeu qualquer impaciência, coisa, toda arrogância, quando você Senhor. alimentou a sua alma de qualquer jeito. Eu renuncio aos falsos Quando alimentos você que alimentou, eu comi, Senhor. quando você Em vez de alimentou a fazerem sua crescer a mente tua com maus presença em mim, fizeram pensamentos, crescer com o mal. sentimento de medo, de angústia, Eu com renuncio a sentimentos todo de medo, pecado, Senhor. com A todo desejos de complexo, prostituição, seja de inferioridade nesse ou de momento vai dizendo ao superioridade, Senhor: eu não renuncio, quero mais Jesus. comer qualquer pão. Eu não quero beber mais qualquer vinho, Senhor. Eu não Eu quero o quero, teu Jesus. corpo, eu quero o teu sangue, Eu Senhor. quero o teu corpo Eu e o quero teu a tua sangue. presença, Senhor. Eu não Eu quero quero o mais ter Senhor, fome Jesus. das coisas deste mundo, Senhor. Eu não quero quero esses ter mais alimentos fome das miseráveis coisas que me foram deste mundo, oferecidos, mas Senhor. eu quero esse Eu não alimento quero que mais és ser tu, alimento de enganado. vida Eu não eterna, quero mais Jesus. aceitar a bandeja de Satanás, Senhor. Mas eu quero, Eu não Senhor, quero me aceitar, alimentar do teu Deus. corpo, me alimentar do teu sangue, Eu quero Senhor. alimentar-me de É ti. do teu corpo, do teu sangue, Senhor. É o que eu teu preciso. sangue, Jesus, que eu preciso. Me É o teu alimenta, corpo, Senhor, neste Senhor. dia. Porque é o Santifica teu a minha sangue vida, que mata a Senhor. minha sede. Santifica a minha vida, É o teu Senhor. corpo quem alimenta a Muito minha obrigado, alma, que Senhor. alimenta o meu corpo, Jesus. Tu és o nosso sustento. Levanta És suas tu, mãos e Senhor. diga para Ele: Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tu és o Jesus. meu alimento. Tu és o meu alimento. Tu és a minha força, Senhor. Tu és a minha força. Tu és o meu Tu és a minha Deus. razão de viver. Tu és o sentido da Vai minha dizendo ao vida, Senhor: Jesus. É o Senhor que me alimenta. Eu não É o vou Senhor ficar que me alimentando sustenta. a minha mente de medos. Eu não vou É o ficar Senhor que me alimentando alimenta, a minha Jesus. mente de sentimentos de morte, de angústias. Eu não quero, Senhor, Eu ficar não me alimentando alimentarei, pensamentos Senhor Jesus, contrários de à desespero, tua de graça. desconfiança. Eu quero alimentar a minha mente, Senhor, com Mas eu me promessas, alimentarei com a daquilo tua que o paz. Senhor me diz. Eu quero alimentar, Senhor, a minha mente, Senhor, Eu me com a alimentarei, fé que eu Senhor tenho em Jesus, da Ti. certeza A que o fé, Senhor a cumpre as certeza tuas de que promessas. tudo diante dos meus olhos, Senhor, parece que é Eu me alimentarei que do me teu leva amor, à Senhor, e da destruição, tua fidelidade. mas o meu coração, Senhor, o meu coração É de me faz ti, Jesus, que eu me acreditar alimentarei. de que o Senhor me sustenta, o Senhor me protege. Amém. O cenário me leva a crer que eu sou um trigo destruído, mas a minha fé me faz perceber que eu não sou um trigo destruído, eu sou um trigo triturado. Amém. Não triturado pelo diabo, porque ele não tem poder de quebrar a minha vida. Aleluia. Eu sou um trigo triturado pelo oleiro, É o que Senhor me que quebra, me tritura, Deus. que me É o refaz, Senhor que me quebra para me refazer, que tira de mim para adornar todas com as beleza, cascas. que tira de No mim momento todas que o as trigo é pedras, triturado, ele perde as cascas. todas as miudezas, Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer fazer em sejam nossas vidas renovadas. nesses dias tão difíceis. Tritura-nos, Senhor. Ele quer tirar de nós as máscaras. Tritura-nos, Quantas vezes Deus. nós seguíamos a Jesus Cristo? Quantas vezes nós estávamos dentro da igreja com máscaras, máscaras de santidade, máscaras de humildade, mas o desejo do nosso coração, o alimento do nosso coração era ser aplaudido, mas o desejo do nosso coração era ser visto, mas o alimento do nosso coração era receber aplausos, era ser reconhecido pelas pessoas, era conquistar um lugar, e eu defendi aquele lugar como sentido como sentido da minha vida. Eu quero neste dia, Senhor, ser um trigo que perde as cascas, Amém, Jesus. ser um trigo que perde a aparência, ser um trigo, Senhor, que é triturado, porque somente o trigo, somente quem aceita ser um trigo triturado, irá ser transformado em pão. O Amém, trigo que não aceita Então, ser tritura-me, triturado, ele Jesus. nunca vai ser pão, ele vai Tritura-me, morrer Senhor, como um como o trigo. Senhor quiser. Então você tem hoje
duas escolhas. Ou você escolhe permanecer como trigo e você vai morrer como trigo, ou você escolhe hoje ser transformado em pão. Se você escolhe ser transformado em pão, diga para o Senhor: eu escolho, Jesus. Neste dia, Senhor, eu escolho ser pão. Eu escolho, Senhor, fazer a tua vontade. Eu escolho, Senhor, te obedecer. Mesmo quando eu não compreender o processo, mesmo quando eu não compreender, Senhor, este processo de ser esmagado, de ser levado para o pilão, eu quero continuar acreditando em tuas promessas. Eu quero continuar acreditando, Senhor, que eu serei um pão. Eu serei um pão, Senhor, eu serei também alimento. Porque Tu és, Senhor, aquele que me prepara, aquele que modela a minha vida, aquele que me santifica, Senhor. Eu quero neste dia, Senhor, dizer: mesmo que eu não entenda o processo em que eu estou vivendo, eu escolho continuar acreditando em Tuas promessas. Eu escolho continuar acreditando que o Senhor fará coisas maravilhosas em minha vida. Eu creio que o Senhor não desistiu das promessas para a minha vida, Senhor. Por isso eu levanto hoje a minha cabeça. Eu levanto a minha cabeça, Senhor, e recebo a coragem que o Espírito Santo brota no meu coração. Essa coragem, esse desejo de continuar acreditando nas Tuas promessas, Senhor. Amém. Exaltado seja o Teu santo nome, Senhor, agora e para sempre. Amém, Jesus. Vamos cantar, deixando com que Deus venha falar ao nosso coração, deixando a graça de Deus continuar modelando a nossa vida. A íris dos olhos do Rei é chama acesa que queima de amor. A íris dos olhos do Rei é chama acesa que queima de amor. Olhos fixos no Teu querem refletir a glória que é só Tua. Fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a Tua igreja. O santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a Tua igreja. A íris dos olhos do Rei é chama acesa que queima de amor. A íris dos olhos do Rei é chama acesa que queima de amor. Olhos fixos no Teu querem refletir a glória que é só Tua. Fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a Tua igreja. Fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama
chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a tua igreja. Santo, Santo Espírito, batiza com fogo e poder. Santo, Santo Espírito, batiza com fogo e poder. Tu és o quarto homem que dança à nossa volta. Tu és o quarto homem, Jesus, Jesus. Tu és o quarto homem que dança à nossa volta. Tu és o quarto homem, Jesus, Jesus. Fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a tua igreja. Fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a tua igreja. A graça de Deus toma conta das nossas vidas, e o fogo do Espírito Santo vem queimar dentro de cada um de nós tudo aquilo que estava nos atrapalhando, que estava nos impedindo de ver o agir de Deus em nossas vidas. Mesmo que você seja jogado na fornalha, mesmo que você seja jogado no meio das chamas, você vai continuar acreditando. Mesmo que o Senhor, Ele entre lá no fogo para dançar contigo, no meio daquela fornalha, Ele vai fazer você sair do meio do fogo como um vitorioso, como uma vitoriosa. Eu sei que essa semana foi muito difícil. Essa semana foi muito difícil para muitas pessoas. E Priscila me pediu que rezasse pela família de Márcio, que perdeu a sua irmã. Eu quero colocar essa família diante do Senhor. Colocar a vida de Indiane, que sepultou o seu pai essa semana. Dilza, que perdeu ontem o seu irmão. Quero colocar diante do Senhor também a vida de Marilda Ferro, também perdeu o seu pai. A família Requião,
que também está enlutada. Quero colocar essas famílias e todas as famílias espalhadas por todo o Brasil. Pessoas que estão vivendo dias de sofrimento, de luto, de saudades. Eu quero colocar todas essas famílias diante do Senhor, diante do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor que vem dar forças a esses familiares. O Senhor que vem dar coragem, que vem dar forças. E mesmo passando por este vale, mesmo passando por este sofrimento, somos chamados a continuar acreditando, a continuar louvando o Senhor, a continuar acreditando em suas promessas, a continuar acreditando que o sangue do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares. E assim eu quero rezar por todas as pessoas que estão infectadas, que estão doentes, aquelas que estão internadas e também aquelas que estão em casa. Quantos estão em casa? Quero rezar por todos os paroquianos que estão doentes, rezar por todos aqueles que estão doentes, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos. Todas essas intenções que estão sendo colocadas agora aí no chat, todos esses nomes, eu quero te pedir, Santo Espírito de Deus, toca em cada um desses seus filhos, devolve a saúde, devolve, Senhor, a força, traz a cura, Senhor, sopra sobre cada um deles, meu Deus, e lança para longe de todos eles, lança para longe de nós, Senhor Jesus, todo esse vírus maldito, expulsa, lança para longe de nós, com o teu poder, com a tua graça, com tua unção. Santo Espírito de Deus, vem sobre esta nação, vem sobre cada um de nós, vem Espírito Santo, sobre cada um de nós, com a tua unção, com a tua graça, vem nos dar a tua graça, Espírito Santo, vem nos dar força. Vem sobre a vida de todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, todos os auxiliares de enfermagem. Vem, Santo Espírito, sobre cada leito dos hospitais, sobre cada enfermaria, sobre cada um dos teus filhos que estão nas UTIs, meu Deus. Vem com o teu fogo, vem com o teu Espírito, vem sobre a vida de todos os caminhoneiros, de todos os motoristas, meu Deus, daqueles que dirigem, Senhor, daqueles que estão, Senhor, trabalhando, de todos os motoristas de carro forte, Senhor, de todos os bombeiros, todos os policiais. Vem com a tua graça sobre todos os garis, meu Deus, aqueles que estão trabalhando na limpeza das nossas cidades. Santo Espírito de Deus, derrama a tua unção sobre cada um de nós. Levanta as suas mãos aí na sua casa e pede o Espírito Santo sobre a tua casa. Santo, Santo Espírito, batiza com fogo e poder. Canta sobre a tua casa. Santo, Santo Espírito, sobre cada canto da tua casa. batiza com fogo e poder. Mais uma vez sobre a porta da tua casa, Santo, sobre a sala, sobre a cozinha, sobre os quartos, sobre os armários, sobre os seus remédios. batiza com fogo e poder. Agora você vai levantar suas mãos para as pessoas que estão na sua casa agora. Santo, Levanta assim as mãos em direção Santo Espírito, sobre cada um, Senhor. batiza com fogo e poder. Quem está sozinho em casa, pensa nas pessoas Santo, e põe as suas mãos sobre as fotos, Santo sobre as fotos, fotos, batiza com fogo e poder. sobre as fotos, sobre as pessoas, sobre o quadro. Santo, Santo
Sobre a saúde de Lara, Senhor. Santo Espírito, Lara Lisboa, Senhor. batiza com fogo e poder. Sobre todas as famílias que estão sofrendo. Levanta suas mãos. Santo, Deus vai usar suas mãos para alcançar agora lares, Espírito, cidades, batiza nações. com fogo e poder. Levanta suas mãos e vai assim espalhando, lançando, Santo, orando. Deus vai usar as suas mãos agora Espírito, para alcançar lares, famílias, batiza leitos com de fogo hospitais, e poder. profissionais, sobre estas cidades, Santo, sobre este bairro, Santo Senhor, sobre o seu Espírito, vem, batiza vem, Espírito com Santo. fogo e poder. Vem, Espírito Santo, Santo Espírito, sobre a sua vida agora. batiza com fogo e poder. Bota a mão no seu coração. Santo, Santo Espírito, batiza com fogo e poder. Santo, Santo Espírito, Sobre aqueles que estão angustiados. batiza com fogo e poder. Levanta suas mãos mais uma vez. Nós vamos rezar por todos aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam com medo. Fogo puro, Levanta suas mãos. faz arder bem aqui dentro. Fogo santo, Vai rezando. fogo puro, Rezando por todas as pessoas que estão faz angustiadas. arder bem aqui dentro. Chama que não se apaga, faz queimar em nós, purifica a Tua igreja, fogo santo, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Fogo santo, oh, fogo puro, faz arder bem aqui dentro. Fogo suas mãos. santo, fogo puro, Vai soltando a sua voz. faz arder bem aqui dentro. Você que ora em línguas, vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. Faz arder bem Vamos orar em línguas agora. Levanta suas mãos. Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz aí na sua casa. Você que não ora em línguas, vai clamando o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a sua casa. Hoje que comemoramos a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Que a nossa vida esteja escondida no corpo do Senhor. Que a nossa vida esteja lavada pelo sangue do Senhor. Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. Continua orando. Aonde estiver alguém aqui nesse momento, aprisionado pelo medo, aprisionado pela angústia, pela síndrome do pânico, seja agora curado, seja agora curada
pelo poder que há no nome de Jesus, que todas as amarras de Satanás sejam agora quebradas, e pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você seja nesse momento liberto, pelo poder do corpo e do sangue do Senhor. A sua vida seja agora guardada, protegida debaixo do sangue do Senhor. Que caia por terra toda depressão, toda angústia, todo sofrimento, toda tristeza, que todo esse entulho de Satanás seja agora destruído, seja agora neutralizado pelo poder do sangue de Jesus. Que vá agora aos pés da cruz de Cristo todos os demônios que estavam aprisionando as pessoas na tristeza, em tantas síndromes, na depressão, na angústia. Todos os demônios sejam agora acorrentados, amarrados e lançados diante dos pés da cruz de Cristo para serem destruídos pelo poder da glória de Deus, pelo poder da unção que derrama da cruz do Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Não teremos outro alimento para a nossa mente, Senhor, a não ser as tuas promessas. Não alimente a sua mente. Não alimente a sua mente com pensamentos de morte. Se for necessário, desliga até a televisão dos noticiários. Se está te fazendo mal, pare de assistir essas coisas. Eu mesmo não assisto. Alimente a sua mente com as promessas do Senhor. Ele é o seu alimento. Alimente o seu olhar com as promessas do Senhor. Alimente os seus ouvidos com as promessas do Senhor. Alimente a sua boca com as promessas do Senhor. Alimente o seu coração com as promessas do Senhor. Nós vivemos de promessas. De promessas. Não seguimos a Jesus Cristo porque Ele nos dá pão. Nós seguimos a Jesus Cristo porque Ele se fez pão para nos alimentar. Ele é o pão. Ele é o pão verdadeiro. Ele é o pão descido dos céus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar o Senhor por você estar participando dessa Santa Missa. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está participando. Daqui a pouco, após a Santa Missa, nós vamos sair aqui pelo nosso bairro com Jesus Eucarístico. É um dia de muita graça para todos nós. Amém, Senhor. Eu quero louvar o Senhor porque você hoje escutou uma palavra, não a palavra de Padre Tony, mas a palavra do próprio Jesus. Uma palavra do Senhor Jesus. Uma palavra de forças, de encorajamento. Uma palavra que levantou hoje a sua vida. Amém, Senhor. Não se alimente mais de qualquer coisa, porque você tem um banquete diante dos teus olhos. Amém, Jesus, obrigada. Você tem promessas sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Eu creio, Senhor. O nosso alimento é o corpo e o sangue do Senhor. Amém. O nosso desejo
é fazer a vontade dEle. E saciados por essa presença, não comeremos mais qualquer coisa, não beberemos mais qualquer coisa. Quem come do corpo do Senhor começa a ter um paladar exigente. Amém. Só queremos a tua presença. Quero rezar por tantas pessoas que eu trago agora no meu coração. Pela saúde da mãe de Edirene, não é Covid, mas pela saúde dela. Quero rezar por tantas pessoas que me pediram orações. Todas as intenções que estão lá no grupo Amigos de Nossa Senhora das Dores. Obrigado, Senhor, por tomar conta de cada um de nós. Levanta as suas mãos, a sua mão direita. Vamos professar a nossa fé.